Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9. E eu quero ler o versículo 31, Atos capítulo 9, versículo 31. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Eu li na NVT, eu quero ler agora na atualizada, que a maior parte dos irmãos tem essa versão, né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém, amados? Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra, em nome de Jesus. Uma igreja em paz. Se eu perguntar nessa manhã aos irmãos se alguém quer fazer parte de uma igreja que vive em paz, certamente todos gostaríamos de experimentar essa bênção. Uma igreja em paz. O texto diz: a igreja tinha paz. Mas ao mesmo tempo que nós ficaríamos alegres em participar de uma igreja em paz, nós questionaríamos, pelo menos, como é que é possível vivermos em paz num mundo que está em conflito constantemente. Depois de Gênesis 3, não há mais harmonia plena, porque a criação rompeu com o seu Criador. Mas o texto diz que a igreja, naqueles dias, tinha paz. O texto não está dizendo que a igreja tinha facilidades. O texto não está dizendo que a igreja estava vivendo sem conflitos. Se você olhar para o início desse capítulo, você vai perceber que a igreja estava sendo perseguida por alguém que tinha uma ferocidade terrível, né? Um coração ansioso, angustiado, para destruir a igreja. Estou falando de Saulo. Os primeiros versículos do capítulo 9 nos fala que ele respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E é interessante, irmãos, que ele tinha um desejo de romper as fronteiras de Jerusalém, e ele pede autorização para ir além. Ele está fazendo missões agora fora de Jerusalém, contra a igreja. Ele vai na direção de Damasco, dos discípulos de Cristo que estavam em Damasco. Ele pede cartas para as sinagogas de Damasco, diz o versículo 2, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse para Jerusalém. E ele vai então para Jerusalém, ele vai para Damasco com esse intento. A palavra diz que o Senhor Jesus age soberanamente, quebranta aquele homem, ele é parado, ele cai por terra, ele fica cego, e a palavra diz que ele faz uma pergunta, quando ele cai diante da glória do Senhor, a primeira pergunta que ele faz é: quem és tu, Senhor? Versículo 5, quem és tu, Senhor? Só um Senhor poderia parar aquele homem. E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem se levanta contra os meus filhos, as minhas filhas, a igreja, por quem eu derramei o meu sangue, se levanta contra mim. Eu tenho um pacto com essa gente, eu tenho uma aliança com essa gente, não de palavras, mas selada no meu sangue. E esse homem então é quebrantado, é transformado, é chamado.
O Senhor Jesus envia um discípulo chamado Ananias para orar por ele, e quando Ananias ouve a ordem de Jesus, ele questiona: Senhor, é esse homem mesmo? Eu tenho que orar por ele. Senhor, nós temos ouvido, diz o versículo 13, a respeito dele, quantos males tem feito aos teus santos, teus, porque foram comprados, teus santos em Jerusalém. E aí, a resposta de Jesus: vai. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Nós, como igreja, também somos instrumentos escolhidos para levarmos o nome de Jesus às nações, para que todos os povos o adorem. Deus chamou um povo para glorificar o seu nome, para anunciar o seu evangelho, para que homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, um dia esteja diante do Cordeiro. Deus tem um povo para essa missão, e esse povo é a igreja. E Saulo foi uma dessas pessoas. Mas na sequência do texto, a palavra diz que ele mesmo passa a receber perseguição. O perseguidor passa a ser perseguido. A palavra nos diz que após a sua conversão, ele foi curado, a sua vista foi recuperada, ele foi batizado, porque toda pessoa que crê em Jesus, ela deve ser batizada, ela deve ser integrada no corpo de Cristo. Esse é um caminho natural e saudável de um discípulo de Jesus. Na grande comissão, o Senhor Jesus diz, ensinando-os a fazer, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado, batizando-os. Batismo é integração. Significa que nós não somos discípulos soltos no mundo, nós temos uma família, nós precisamos congregar, nós precisamos exercer a mutualidade uns aos outros, edificar-nos mutuamente. Existe um perigo de alguém tentar caminhar sozinho. Toda vez que nós tentamos fazer isso, nós nos esfriamos, enfraquecemos na fé. Por isso a Escritura diz: não deixemos de congregar-nos. A importância de recebermos o alimento, orarmos juntos, ouvirmos juntos a palavra, chorarmos juntos, nos alegrarmos juntos. Embora a salvação seja pessoal, a vivência da fé cristã, ela é comunitária. E Saulo agora já está integrado, e ele começa a ser perseguido, diz a palavra de Deus. A partir do versículo 22, a palavra diz que ele se fortalecia, ele testemunhava de que Jesus é o Cristo, mas o verso 23 diz que os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, ainda em Damasco. É interessante, ele tinha carta para matar os cristãos, agora os judeus querem tirar a sua vida, e ele recebe um livramento, diz o versículo 25, na sequência do texto ele vai para Jerusalém, e chegando em Jerusalém não é nada diferente, a palavra diz no versículo de número 28, estando com eles em Jerusalém, com Barnabé, e alguns outros líderes da igreja, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia, verso 29, com os helenistas, com os gregos, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. No versículo 30, a palavra diz que ele é levado para a sua cidade, ele vai para Tarso, fica um tempo lá em Tarso. Isso aqui é interessante, irmãos, porque talvez muitas pessoas pudessem achar, agora a igreja vai crescer, porque chegou um grande pregador, com um testemunho de conversão extraordinário. Saulo chegou, vai assumir a liderança certamente, com tudo aquilo que ele tem, com toda a sua formação religiosa aos pés de Gamaliel, depois com uma experiência profunda de regeneração. Agora a igreja de Jerusalém vai explodir, a Bíblia diz que ele vai para Tarso, fica lá escondidinho. E aí chegamos no versículo 31,
com um relato, na última parte do texto, dizia que a igreja crescia. Saulo está lá em Tarso, mas a igreja está crescendo, e a igreja está em paz. E eu quero pensar então sobre esse crescimento que a igreja estava experimentando, nesse contexto que a palavra nos fala que ela tinha paz, que era uma igreja que estava em paz. Nós estamos percebendo já, no início dessa reflexão, que a paz não tem a ver com falta de problema, que a paz que a igreja experimentava não tem a ver com falta de perseguição, pelo contrário. Saulo perseguia a igreja, Saulo foi perseguido em Damasco, Saulo foi perseguido em Jerusalém, mas a igreja tinha paz. E eu quero refletir sobre 3 aspectos dessa paz que a igreja experimentou no primeiro século e que nós hoje podemos experimentar como igreja de Jesus. Em primeiro lugar, a paz que a igreja experimenta é fruto da sua obediência a Cristo. Amém, irmãos? A paz que a igreja experimentou em Jerusalém e que nós podemos experimentar hoje, ela é fruto de obediência a Cristo. Eu chamo a sua atenção para o destaque que Lucas faz. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos. Ele diz assim: a igreja tinha paz. Ele poderia parar aqui e nós já teríamos a informação que a igreja tinha paz. Mas ele diz mais: ela tinha paz onde? Em toda Judéia, Galiléia e Samaria. Isso te lembra alguma coisa? Quando você ouve Judéia, Galiléia e Samaria, automaticamente, mesmo sendo um leitor iniciante, você leu o livro de Atos há pouco tempo, você vai para Atos 1:8. É impossível não associarmos esses lugares, porque eles estão no relato de Atos capítulo 1, versículo 8. E quando nós olhamos para aquele texto, nós vamos perceber lá, mais uma vez, a ordem de Jesus para a sua igreja. Ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Ele vai identificar a descida do Espírito Santo com a promessa do Pai, a promessa que está lá no livro de Joel, capítulo 2, e que os seus discípulos deveriam aguardar. E Jesus diz aqui em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha significa, a palavra é martíria, de onde vem a palavra Marte, alguém que está disposto a entregar a sua vida plenamente para essa missão, testemunhar de Cristo, anunciar o reino de Deus onde está, aonde for, porque na grande comissão a ideia é de movimento, indo. No original Mateus 28 não é ide, o imperativo no original é fazei discípulos, indo, fazei. Enquanto nós vamos, enquanto nós nos deslocamos, enquanto vamos ao trabalho, enquanto vamos à universidade, enquanto estamos no meio dos vizinhos, nos relacionando, nós estamos comprometidos com a grande comissão. Jesus diz: o Espírito vem sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas, começando em Jerusalém. Por que é começando em Jerusalém? Porque era o lugar onde a igreja estava, onde estava o início, o marco zero da igreja, onde nós estamos. Nós somos testemunhas onde estamos inicialmente, mas é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí Lucas vai dizer: a igreja tinha paz, porque ela estava fazendo a vontade do Senhor. Ela tinha paz, porque ela não quis desobedecer a ordem de Cristo, desobedecer a ordem dada por Jesus na grande comissão, deixando de ser testemunhas, suas testemunhas no mundo, certamente tornaria a igreja em desarmonia com o Senhor. O resultado seria uma falsa paz. Muitas vezes a igreja de hoje experimenta paz, mas é uma falsa paz.
nós não estamos sendo perseguidos, nós não estamos enfrentando adversidades, mas não estamos cumprindo a vontade do Senhor, não estamos obedecendo a ordem de Cristo. É uma paz carnal, é uma paz que é fruto de religiosidade, que tem o seguinte raciocínio: nós não estamos cumprindo a grande comissão, não estamos alinhados com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus está chamando homens e mulheres ao arrependimento, para fazerem parte do corpo de Cristo, para um dia estarem diante do Cordeiro. É isso que Ele está fazendo, e nós fomos chamados a fazer parte disso. Nós não estamos comprometidos com isso, mas as nossas programações seguem normalmente, o nosso calendário segue normalmente, os nossos compromissos internos seguem normalmente. Essa é uma paz falsa, e nós não queremos essa falsa paz. A igreja tinha paz porque ela estava obedecendo a ordem de Jesus. Alguém que foi lavado e remido do sangue do Cordeiro, o foi para obedecer a Deus. Porque, amados irmãos, quando recebemos a Cristo, o recebemos como Senhor da nossa vida. Ele é o dono, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o soberano. As ordens de Jesus não foram estabelecidas para nós questionarmos se nós vamos obedecer ou não. No reino de Deus não há espaço para rebeldia, no reino de Deus não há espaço para desobediência, porque há um Senhor que governa. É impossível alguém dizer que pertence ao reino de Deus e está descomprometido com a ordem de Jesus. Com que nós temos, o que temos feito da nossa vida, da nossa história? Se os nossos recursos, se o nosso tempo, se a influência que temos na sociedade não estiverem disponíveis para o cumprimento da grande comissão, nós estamos andando em desobediência. Talvez até experimentando uma paz, mas uma falsa paz. Lucas é muito preciso em dizer que a igreja tinha paz, mas a igreja tinha paz porque ela estava na Judéia, na Galiléia, em Samaria, cumprindo a grande comissão, sendo e fazendo discípulos de Cristo. Pastor, eu estou em paz, eu estou na minha universidade, não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo. Essa paz é uma paz falsa. Estou lá no meu trabalho, sou um agente secreto do reino, pastor. Ninguém sabe que eu sou crente. Gente fica endemoniada, gente fica doente, mas eu não me posiciono, mas ninguém mexe comigo. Eu estou em paz, é uma falsa paz. É uma paz carnal, egocêntrica, de alguém que não quer se expor, de alguém que não quer assumir para que foi chamado. Mas Lucas diz, a igreja tinha paz. Ele não está dizendo que a igreja não enfrentava luta, ele não está dizendo que a igreja não era perseguida, ele não está dizendo que a igreja tinha tudo em ordem, mas a igreja tinha paz. Eu quero viver essa paz, amém, meu irmão? Eu quero que a igreja viva essa paz, a paz que é fruto de obediência ao Senhor, que é fruto de obediência ao chamado de Jesus. Nós só temos uma oportunidade de servi-lo na história. Não queira evangelizar no céu, não queira orar por enfermos no céu. Nós cantamos nessa manhã, lá não há choro, lá não há dor, lá não há enfermidade, não há morte, não há luto. Pastor, estou fazendo uns cursos de evangelismo para evangelizar no céu. Quem está lá já está evangelizado. Só está lá porque foi evangelizado. Não, pastor, lá no céu eu vou discipular. Vou fazer um pequeno grupo, eu, Elias, né, pessoal que gosta de oração. Meu irmão, não precisa discipular ninguém no céu, lá só tem discípulo. Religioso ficou tudo de fora. Religioso de final de semana, crente nominal, gente com vida dupla, está tudo fora. Lá só tem discípulo de Jesus. Amém, querido? Não, vamos fazer uns pequenos grupos de evangelização, vai ser tremendo lá no céu. Não precisa, no céu não precisa, é agora.
É nesse sentido que a Bíblia diz em Atos 13 que Davi serviu a sua geração e adormeceu. Nós vamos adormecer, nós vamos morrer, mas antes disso, a minha oração é que nós possamos servir a nossa geração com o Evangelho, como testemunhas de Cristo, com ousadia na história, para a glória de Deus. A paz que a igreja experimenta hoje, só é possível se ela for obediente. Uma igreja que não está comprometida com a grande comissão, ela vive uma falsa paz. Está tudo em ordem, está tudo rodando, tudo funcionando, calendário 100%, mas é uma falsa paz. E essa nós não queremos, em nome de Jesus. Segundo lugar, a paz que a igreja experimentou e experimenta não é uma desculpa para a acomodação. Percebam, irmãos, ao contrário disso, o que vemos no texto é que a mesma igreja que experimentava a paz, ela ia se fortalecendo, ela caminhava, ela andava no temor do Senhor. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava, à medida que caminhava no temor do Senhor. Na atualizada diz, edificando-se e caminhando. Talvez pudéssemos pensar, bom, já que a igreja está em paz, é hora da gente sossegar um pouco. Não, querido, aquele tempo de paz não significou tempo de indiferença, tempo de falta de compromisso com a missão de Deus. Lucas foi preciso ao dizer que a igreja tinha paz e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E esse é um ponto muito importante. Essa era uma marca da igreja primitiva. Às vezes nós falamos na igreja primitiva, queremos repetir aquilo que aqueles irmãos viveram, mas existem marcas muito importantes, significativas, que às vezes passamos despercebidos. Quando lemos o texto lá em Atos capítulo 2, como viviam os convertidos, a palavra diz que eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Era uma igreja que perseverava na oração, no partir do pão, celebravam juntos ao Senhor, mas o texto ainda diz, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor, reverência ao nome de Cristo, reconhecimento de que nós andamos na presença de Deus, consciência da presença de Deus na minha e na sua vida. É isso que Lucas está dizendo. A igreja caminhava, a igreja se edificava, a igreja se fortalecia à medida que andava no temor do Senhor. Eu tenho para mim, irmãos, que um dos problemas do nosso tempo é falta de temor a Deus, falta de temor e reverência à presença de Deus. Isso é fruto de religiosidade, isso é um perigo tremendo, amados irmãos. Há pessoas que acham que só estão na presença de Deus quando estão reunidas no domingo, mas nós andamos na presença de Deus todos os dias. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Ele recebeu um chamado, o chamado mais importante que nós podemos ouvir de Deus: anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro. Gênesis 17. Nós fomos chamados a andar na presença do Senhor. A igreja tinha paz, primeiro porque ela estava em obediência, mas também a paz que a igreja experimentava era fruto desse andar na presença de Deus. E aí Lucas vai dizer que essa igreja se edificava, se fortalecia em quem? No Senhor, na comunhão diária com Deus, na comunhão com a palavra de Deus, porque eles perseveravam na doutrina, no ensino. Era uma igreja que recebia do Senhor. Os irmãos se lembram de Atos 3, quando aquele coxo pede uma esmola, e Pedro diz: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Nós temos a Cristo,
Nós andamos na presença de Jesus, afinal de contas, aliás, nós viemos aqui para o lugar de oração. Pedro e João se dirigiram ao lugar de oração, andavam com Deus, andando na presença de Deus, essa igreja se fortalecia, mesmo tendo paz, a paz que é fruto de obediência, é fruto de comunhão com Deus. O trabalho de Deus em nós, a obra que Deus faz em nós, ela é tão ou mais importante que a obra que Ele faz através de nós. Paulo diz: Deus opera em nós, o querer e o realizar, Deus opera em nós. Por isso, irmãos, nós precisamos caminhar no temor do Senhor, naquele lugar em que ninguém está vigiando você, naqueles ambientes em que não há nenhum membro da igreja que possa te acompanhar, mas você está na presença do Senhor. Aquilo que aconteceu com José lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar esperou um momento apropriado em que não havia ninguém na casa para assediá-lo, e ele recusa e diz assim: como eu pecaria diante do meu Deus? Ele sabia que estava na presença de Deus, longe dos seus pais, aliás, dado como morto para Jacó. Jacó achava que José tinha morrido. Essa foi a história que os seus irmãos lhe contaram ao pai. José teria todas as possibilidades, vai prosperar aqui agora, mas ele tem consciência da presença de Deus. Os amigos de Daniel poderiam somente se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, isso lhes traria benefícios sociais, benefícios profissionais. Afinal de contas, quem é que vai querer atrair a ira do rei? É só se curvar. Mas eles dizem: rei, pode ficar certo, se o nosso Deus, a quem nós servimos, na presença de quem nós andamos, se Ele quiser nos livrar, que Ele nos livre, do contrário, nós não vamos nos prostrar, porque nós temos a consciência da presença de Deus. Nós não negociamos essa presença, nós não negociamos estar diante desse altar. A igreja tinha paz, porque obedecia e porque andava na presença de Deus em temor, em reverência. Pedro diz: santificando a Cristo como Senhor no vosso coração, dia a dia, estando preparados para dar testemunho da esperança que vocês têm, andando com Jesus. Amém, querido? Somos chamados a andar com Jesus, a andar na presença dEle. Terceiro lugar, terceira marca da paz que a igreja tinha, é que a paz que a igreja experimentou lá no primeiro século e que a igreja experimenta hoje, é uma paz que vem da coragem do Espírito Santo. O texto é muito claro, eu gosto dessa versão da NVT, da nova versão transformadora. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, encorajada pelo Espírito Santo. Na atualizada diz: no conforto do Espírito Santo. Fica muito claro para nós, irmãos, que sem o encorajamento do Espírito Santo, capacitando os discípulos de Cristo para testemunhar do Evangelho do mundo, não haveria crescimento na vida daqueles irmãos, e nem o crescimento numérico da igreja. É interessante que a última frase é: crescia em número. Crescia em número, ou seja, como consequência desse andar da igreja, como consequência desse estilo de vida transformado pelo Espírito Santo, de gente que decidiu obedecer,
que foi salva para obedecer, que entendeu, melhor dizendo, que foi salva para obedecer, tinha paz porque estava no lugar onde deveria estar, fazendo o que deveria estar fazendo. Judéia, Samaria, Jerusalém, Galiléia, testemunhando. Tinha paz porque andava na presença do Senhor, com a consciência da presença de Deus, mas tinha paz porque era encorajada pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós só podemos entender essa relação da coragem do Espírito Santo e o crescimento da igreja, nos lembrando da ordem de Jesus aos seus discípulos. Eu falei quarta-feira um pouquinho sobre isso. Irmãos, imaginem, 3 anos e meio sendo treinados, discipulados diariamente com Cristo. Discipulado é um relacionamento em que a vida é transmitida, de um mestre para com um discípulo, ou de um discípulo mais maduro com o outro. Transmissão de vida. Eles receberam a transmissão da vida de Jesus 3 anos e meio, diariamente. Viram como é que Jesus reagia às adversidades, viram como é que Jesus exercia autoridade sobre os demônios, viram como Jesus curava os enfermos, viam como ele falava com autoridade, viam que o seu ensino era genuíno, verdadeiro, poderoso. E aí, quando chega a hora de receber o certificado, Jesus fala assim: gente, não acabou ainda, fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, amados irmãos, muita gente diz assim: mas eles eram tão covardes, que ficaram trancados no cenáculo, gente sem coragem. Não, amados, eles estavam ali em obediência. Jesus ordenou. Percebam, Lucas 24, 49, veja o que a palavra do Senhor diz. Depois vamos para Atos capítulo 1. Na verdade, no versículo 45 em diante, Lucas 24, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Não importava que o Cristo padecesse, ressuscitasse ao 3º dia, versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. É uma versão também da grande comissão. Vós sois testemunhas dessas coisas. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês testemunharam que o Cristo padeceu, vocês testemunharam que o Cristo, vocês são testemunhas oculares de que Ele foi sepultado, vocês são testemunhas oculares de que Ele ressuscitou. Agora vocês vão abrir a boca de vocês e vão dizer essa mensagem a todas as nações. Começando de Jerusalém, anuncie a boa notícia que o homem nasceu perdido, não pode mudar a sua história, mas a boa notícia é que Deus entrou na história, enviou o seu Filho para, através da sua morte, nos reconciliar com Ele, e através da sua ressurreição, nos declarar justos, porque cremos na sua justiça. Ele levou sobre si a nossa maldição, a ira do Pai foi descarregada sobre Ele, ao invés de ser descarregada sobre a minha e a sua cabeça, Jesus assume a ira de Deus para nós sermos libertados do domínio do pecado. Jesus diz: vocês são testemunhas disso. Mas preste atenção, versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Vocês são testemunhas disso, mas ainda falta algo, ainda falta um poder, o dinamis, o poder explosivo do Espírito Santo que vai tomar a vida de vocês. Homens e mulheres simples, gente da Galiléia, pescadores, e o Espírito vai revestir vocês de tal maneira que vocês vão abrir a boca e a minha glória vai se manifestar. Fiquem na cidade,
Para sempre? Não, até que do alto sejais revestidos de poder. E algumas pessoas, quando olham para os discípulos lá no cenáculo, lá em Atos capítulo 1, que eles aguardavam a promessa em oração, às vezes interpretam dizendo, não, eles foram muito covardes, eles tinham que sair. Não, Jesus mandou eles ficarem. Sabe o que seria mais fácil, irmãos? Eles eram da Galileia, voltariam para a Galileia, ficariam escondidinhos na Galileia, volta a pescar, volta a administrar a empresa de pesca. Ficando em Jerusalém, eles ficaram no olho do furacão. Eles ficaram no lugar mais perigoso de todos naquele momento, porque foi ali que o Senhor foi crucificado. Eles ficam ali porque eles amavam ao Senhor. Eles ficaram ali porque eles obedeciam ao Senhor. Eles queriam o cumprimento da promessa. Atos capítulo 1. O mesmo Lucas que escreveu Lucas 24, é uma continuação. E ele vai falar a partir do versículo 3, do que Jesus fez após a sua ressurreição. Atos 1, versículo 3. A estes, as suas testemunhas, aos apóstolos, que estão aí nos versículos anteriores, depois de ter padecido, se apresentou vivo, Atos 1:3, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles. Percebam, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia, que promessa maravilhosa. Depois de 3 anos e meio de um discipulado intenso, faltava algo mais poderoso ainda dentro deles. O Espírito iria estar para sempre com eles, revestidos para a grande comissão. E a palavra diz que eles ficaram ali aguardando a promessa. Versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. A melhor maneira de aguardar uma promessa é em oração. E as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí chega capítulo 2, versículo 1, a palavra diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos o que, irmãos? Reunidos no mesmo lugar. E aí vem o cumprimento da promessa do Senhor. Eles não foram desobedientes, eles precisavam daquele revestimento do Espírito Santo. Eles não foram arrogantes, prepotentes. Não, já passamos por tudo isso, não temos que esperar mais nada, estamos prontos para sair. Irmãos, sem o revestimento do Espírito, Pedro não conseguiu impactar 3 pessoas. Mas depois do Pentecostes, 3.000 se converteram numa mensagem. Fiquem na cidade, fiquem na presença de Deus, recebam primeiro, não saiam de casa sem orar, não saiam de casa sem se colocar diante de Deus. Diz: Senhor, obrigado mais um dia, eis aqui, eu sou sua testemunha, eu vou sair para trabalhar, eu não sou só um profissional, eu sou uma testemunha de Cristo, eu sou um discípulo do Senhor nesse mundo. Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na história. Será que Deus vai ouvir essa oração, irmão? Se você acordar amanhã, segunda-feira, você vai para o trabalho, você vai para a faculdade, você vai para a escola, você vai estar no meio da sua família e diz: Senhor, aqui, eis-me aqui, Senhor, quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na história. Unge as minhas mãos, unge a minha boca, o meu coração, a minha mente, toma aqui o que eu tenho, Senhor. Eu não quero passar na história como alguém que perdeu a oportunidade de servir a Deus, de servir as pessoas. Esses homens e essas mulheres estavam aguardando a promessa, e nós necessitamos dessa sabedoria do alto, dessa capacitação do Espírito Santo.
Por isso, a palavra diz em Atos 9:31, que a igreja crescia, que a igreja avançava, andava no temor do Senhor e no conforto, na coragem do Espírito Santo. Eles entenderam que precisavam de coragem, de revestimento, de ousadia. De ousadia. Em Atos capítulo 4, quando Pedro e João saem da prisão, no versículo 23 em diante, eles poderiam ir para onde quisessem. Eles estavam soltos, diz o verso 23, uma vez soltos, estão livres, podem fazer o que quiser da vida. A palavra diz, uma vez soltos, procuraram quem? Procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes. Os irmãos conhecem o texto. Os principais sacerdotes disseram, vocês não podem mais falar nesse nome, estão proibidos de anunciar o Evangelho. Eles disseram, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se lá na universidade você não fala, talvez você não viu e não ouviu. Se no seu ambiente de trabalho você não fala, não abre a boca, não testemunha, talvez você não viu e não ouviu. É impossível receber a Cristo, receber a liberdade do Espírito e ficar com a boca calada. E aí, irmãos, eles saem da prisão, se reúnem com os irmãos e começam a louvar a Deus. E começam a exaltar a soberania de Deus, verso 24, Tu, soberano Senhor. E mais adiante, eles dizem no versículo 29, agora Senhor, olha para a ameaça, para as suas ameaças. Olha para as ameaças, Senhor. E concede o que, irmãos? Senhor, dá-nos um tempo de folga, dá-nos umas férias aí, porque a coisa tem sido tão intensa, esse tempo tem sido tão complicado, queremos fugir dessas batalhas tão constantes. Não, eles dizem, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto o Senhor estende a mão, enquanto a gente fala, Senhor, estende a sua mão, cura, liberta, transforma. E aí, irmãos, no versículo 31, a palavra diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E na última parte diz, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós queremos viver em paz, nós queremos ser uma igreja que vive em paz, amém, irmãos? Uma igreja que vive em paz é uma igreja que obedece à grande comissão, que obedece à ordem de Jesus para nos engajarmos na grande comissão. Uma igreja que tem paz é uma igreja que anda na presença do Senhor em temor, em reverência. A igreja que tem paz é uma igreja que é encorajada pelo Espírito Santo, que é humilde diante do Senhor, que reconhece que nós precisamos da coragem do Espírito, da ousadia para abrirmos a boca, para falarmos do Evangelho. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, ele diz isso, irmãos, orem todo o tempo no Espírito, e orem também por mim, para que Deus me dê coragem, para eu pregar a palavra. E Paulo está dentro de uma cadeia. A carta aos Efésios é uma das epístolas em prisão, ele está preso, ele está pedindo coragem. Ele não está pedindo para ser solto, ele não está pedindo vida fácil, ele está pedindo, Senhor, eu quero coragem para pregar o Evangelho. Meu irmão, não sossego enquanto essa não for a nossa oração em nome de Jesus como igreja. Eu peço ao Espírito Santo que inquiete o nosso coração, para que essa seja a nossa oração. Nós vamos sair daqui hoje, amanhã cada um vai para a empresa, vai para o comércio, vai para o seu posto de trabalho, que você possa abrir a sua boca com coragem, em nome de Jesus, para falar do Evangelho, para ser testemunha de Cristo, para cumprir a grande comissão, até aquele dia em que Ele vier.
aí já não precisa mais evangelizar, aí já não precisa mais orar pelos enfermos, aí não precisa nem contribuir mais financeiramente. Nós vamos estar face a face com o Senhor, com aquele que é dono do ouro e da prata. Mas enquanto nós estamos aqui na história, Ele nos chama a testemunharmos, a contribuirmos, a orarmos, a servirmos, a nos engajarmos na sua obra. Esse é o tempo. E eu concluo fazendo a mesma pergunta do início: queremos ser uma igreja que vive em paz? Não a falsa paz de que as coisas estão funcionando normalmente, mas nós não estamos cumprindo a grande comissão. A igreja tinha paz porque ela estava em obediência. Primeira aplicação: uma igreja que vive em paz deve andar em obediência a Cristo. Lucas é muito preciso. A igreja tinha paz, mas ele não para aí. Tinha paz onde? Judéia, Galiléia e Samaria. Quando você cruza esse texto com Atos 1:8, você vai se deparar com a grande comissão. A igreja tinha paz porque estava obedecendo a Cristo. O cristão anda em paz quando ele está comprometido com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Segundo lugar, segunda aplicação: uma igreja que vive em paz deve andar no temor do Senhor. A palavra diz: em cada alma havia temor. A igreja andava, diz o texto, caminhando, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, temendo a Deus, reverenciando a presença de Deus, não como religiosos, mas como adoradores, servos, consciência da presença de Deus, fechando negócios, se relacionando em casa, com as conversas que temos, temor ao Senhor. E por último, uma igreja que vive em paz é aquela que é encorajada pelo Espírito Santo. Que nós possamos orar: Senhor, nos encoraja, dá-nos ousadia, usa os meus irmãos, as minhas irmãs, usa as nossas vidas, que nós não sejamos intimidados, né? Paulo diz isso aos Filipenses, que nós não sejamos intimidados pelos adversários. Há muitos adversários do Evangelho, irmãos, no âmbito político. Existe uma mentalidade de resistência ao Evangelho na cultura que nós vivemos. A palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo, da sabedoria de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus destrói fortalezas, destrói sofisma, mentiras, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Uma igreja em paz, não uma igreja sem problemas, não uma igreja sem lutas, não uma igreja sem desafios, mas uma igreja obediente, que anda no temor do Senhor, que é encorajada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar você a se colocar diante do Senhor nesse momento. Você quer fazer parte de uma igreja que vive em paz? Você quer ser um cristão que vive em paz? Então diga: Senhor, eu quero. Me ajuda a andar em obediência. Me ensina a andar no temor do Senhor. Me encoraja pelo Teu Espírito. Que eu não fique intimidado pelos adversários. Que eu não fique intimidado pelas adversidades. Que o Senhor me dê palavra para que no abrir da minha boca a palavra do Senhor possa fluir e vidas sejam tocadas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor amado, nós estamos na Tua presença. E nós necessitamos, Senhor, da Tua bênção. Nós queremos ser uma igreja que vive em paz, mas a paz que vem do Senhor. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, mas a paz que é fruto de obediência,
que é fruto de comunhão, que é fruto da coragem do Espírito Santo. Faz isso, Pai, nas nossas vidas, nos irmãos que aqui estão, naqueles que estão em casa, naqueles que vão ouvir essa reflexão no outro momento. Encoraja-nos, Senhor, para sermos uma igreja ousada, uma igreja obediente, Senhor, ao teu chamado, Senhor. A igreja tinha paz porque estava onde deveria estar. A igreja tinha paz porque estava fazendo o que deveria estar fazendo, porque andava na tua presença, porque era encorajada pelo Espírito e ela crescia, Senhor. Dá-nos essa bênção, Deus, dá-nos essa bênção, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, pedimos perdão, Senhor, por tanto tempo perdido, Senhor, com coisas que não deveríamos perder. Coloca-nos de novo, Senhor, no caminho da obediência, do compromisso com a grande comissão, ser e fazer discípulos de Cristo, investir em vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós declaramos a nossa dependência de Ti, nós cremos na palavra de Jesus, sem Ele nada podemos fazer. Unge as nossas vidas, Senhor, fala através de nós, cura através de nós, liberta através de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o